صبح بخیر، شب بخیر یا بعد از ظهر بخیر، هر جایی که هستید. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. O meu nome é Marian Alanis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. نان و گل رز. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Fortes imagens de manifestações de milhares de mulheres, homens e queers em dezenas de estados do Irã impactaram o mundo sob os gritos de mulher, vida, liberdade. Dançando e queimando véus, lutam por justiça para Mahsa Amini, assassinada pela polícia moral iraniana em setembro. Aos protestos se somaram com greves até mesmo os trabalhadores petroquímicos, que junto às mulheres foram linhas de frente da pouco conhecida Revolução Iraniana de 1978 e 79, que retorna ao imaginário da juventude e dos trabalhadores. No dia 15 de setembro, uma jovem mulher iraniana de 22 anos, chamada Mahsa Amini, faleceu no hospital após 3 dias em coma depois de ter sido presa e agredida pela polícia moral da cidade de Teherã, que é a capital do Irã. Ao ser retirada de dentro de uma estação de metrô pela polícia da moral, testemunhas afirmaram que ela foi agredida ao entrar na caminhonete da polícia. A versão policial é uma suposta parada cardíaca repentina. Prenderam Mahsa por acusá-la de estar com um véu mal posto, uma imposição estatal existente desde 1979 e que vamos desenvolver mais adiante. As manifestações no Irã ocorrem há mais de um mês, e apesar da brutal repressão estatal, que já tem mais de 200 mortos, dos quais mais de 20 são crianças, e dezenas de pessoas perderam a visão, não retrocedem, tomando todos os estados do Irã. Mesmo com uma restrição da internet pelo governo nacional de Hassan Rouhani e do líder supremo ultra rechaçado Jaimini. Além disso, está sendo descrita também uma greve cidadã no Kurdistão, de onde vem Mahsa Amini, onde lojas e outros estabelecimentos fecharam e as ruas foram tomadas. No último dia 10, entraram em cena com uma greve os trabalhadores petroquímicos de 3 fábricas no sul do Irã, de Bushehr, Damavand e Hengan, na cidade portuária de Assalouieh, e fecharam rodovias. Isso é muito importante, expressa a força dessas manifestações, dessa revolta, já que o Irã, que apesar das sanções brutais que sofre, é o 5º em exportações de petróleo. E esses trabalhadores se somam aos estudantes secundaristas universitárias, no que é descrito até mesmo por mídias imperialistas, como a Euronews, como uma unidade étnica sem precedentes. Gritam palavras de ordem como abaixo o ditador, ou este ano é o ano de sangue, Sayed Jamenei está acabado. O objetivo, que começa a tomar as manifestações com as mulheres na linha de frente contra o regime autoritário que lhes impõe o véu e outras restrições, é o de derrubar o regime teocrático iraniano. É importante a gente ter em mente, para essa discussão, que o Irã não vem de anos tranquilos, mas de manifestações massivas nesses últimos contra a inflação, o aumento do custo de vida e a crise que é despejada na população. Hoje, para tratar desse tema, a gente está com 2 convidadas especialíssimas. Marian Alanis, que é estudante de doutorado na New School de Nova York, filha de imigrantes iranianos e editora internacional do Left Voice, jornal da mesma rede internacional La Esquerda Diário, que o Esquerda Diário é parte, e militante do Bread and Roses, o Pão e Rosas dos Estados Unidos. Can you say hi, Mariam? Hi, thanks for having me. E Valéria Müller, que foi candidata a deputada federal pelo MRT nessas últimas eleições e é estudante de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundadora do Pão e Rosas lá no Rio Grande do Sul. Você dá um oi, Val? Oi, gente. Oi, Brias. Bom, gente, excelente ter vocês aqui hoje para a gente abordar a situação iraniana, a gente conhecer a revolução e debater suas lições para hoje. Val, para a gente começar a aprofundar essa troca, que promete ser bem rica, conta pra gente mais sobre por que os véus estão sendo queimados em praça pública no Irã, essa imposição patriarcal de mais de 40 anos contra a qual as mulheres se rebelam, e qual que é o cenário que essa imposição é parte de tentar controlar? Sim, então, em primeiro lugar, na verdade, para entender a importância e o nível de simbologia desses véus que agora estão aí sendo arrancados e queimados, né, e do véu mais de conjunto na luta das mulheres iranianas, a gente tem que pontuar que a chamada Revolução Islâmica de 79, que foi a que instituiu uma teocracia xiita, né, no Irã, ela foi antecedida por um processo revolucionário, encabeçado principalmente pelos setores mais empobrecidos da população. Então, a Revolução Iraniana ela foi o desfecho de uma série de atos, manifestações, greves, mobilizações que atravessaram a história do Irã
ali durante os anos 60 e 70, quando inclusive foram criados embriões de organismos de duplo poder frente à queda do Shah, que gerou uma espécie de vazio de poder, que era o imperador na época. Diante disso, o imperialismo americano tentava de todas as vias frear esse processo, e o caminho que ele encontrou, na verdade, foi justamente buscar aliança com setores religiosos, sabendo o peso, né, que a religião tem nesse país, e que poderiam esses setores ser parte de desviar aquele processo de luta de classes que estava em curso. Contraditoriamente, a chamada Contra-Revolução do Jomeini teve que se revestir, inclusive, de anti-imperialista, tamanho era o rechaço ao imperialismo entre a população, para levar à frente essa tarefa de poder desviar aquele processo que estava em curso. E com isso foi combinando, né, a destruição desses conselhos, desses embriões de organismos de duplo poder que tinham se formado, combinando isso com uma forte repressão nas ruas e também nos costumes. Então, entre as medidas repressivas que foi tomado, foi justamente a obrigatoriedade, a compulsoriedade do véu, com a justificativa de que as mulheres estavam muito expostas, mas, na verdade, como uma forma de mais controle sobre esse setor, que foi muito importante no processo revolucionário, como a gente vai desenvolver aqui. Então, a obrigatoriedade do véu, ela carrega esse sentido e compõe parte das medidas tomadas para esmagar esse processo revolucionário que se deu no país, além de colocar também, né, mais um argumento para a repressão estatal contra as mulheres, um argumento mais de conjunto, para além daquele processo em si. Porque essa maior repressão estatal, ela é muito importante, particularmente importante, num país que, enfim, foi vivendo também outros processos de convulsão social, como nas irrupções sociais que teve ali nos anos de 2017, 2018, quando massivamente as ruas foram tomadas pela população que enfrentava essa teocracia. E também agora, né, a repressão serve bastante, esse nível de repressão estatal, nesse contexto atual, onde mais uma vez as mulheres, né, Marie, estão bastante na linha de frente. Nossa, é impressionante, né, o nível de repressão estatal que está sendo colocado, inclusive com a própria impossibilidade de fazer determinados enterros das famílias e tudo mais. Não sei se vocês viram um caso de uma escaladora iraniana que chama Elnas Rekabi, que ela foi competir em Seul e ela competiu sem o véu, e ela foi reivindicada internacionalmente por isso, e poucos dias depois ela teve que gravar uma mensagem oficial afirmando que o uso do véu não tinha nenhuma intenção política, não tinha nada a ver com a revolta de milhares que está tomando o país há mais de um mês, né? E, na verdade, essa é uma medida que é tomada várias vezes pelo regime islâmico, e para, enfim, buscar apagar e silenciar os questionamentos que são colocados. Inclusive, na volta dessa competição para o Irã, ela foi recebida por multidões no aeroporto, mas testemunhas afirmam que o passaporte foi confiscado e ela ia sair novamente do Irã para uma outra competição, e essa saída foi adiada e desde então ela não foi mais vista, assim. Acho que é bem importante, inclusive, nesse sentido, a própria solidariedade internacional que vem se mostrando, com manifestações muito importantes que aconteceram no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, assim, um processo que, enfim, em meio à crise capitalista internacional e todas as instabilidades que estão colocadas, também preocupa a burguesia internacionalmente, né? E nesse sentido, eu acho que é importante localizar esse processo na própria situação internacional que está impactada pela guerra na Ucrânia, que, dispara a inflação, os preços dos combustíveis, particularmente na Europa, mas que, inclusive, com as medidas que são propostas na própria OPEP, pela Rússia e pela China, impactam os valores dos combustíveis no mundo inteiro. E, no caso, a guerra na Ucrânia é um conflito que vem numa escalada importante, pautando a possibilidade do uso de armas atômicas, num conflito no qual os Estados Unidos, a partir da OTAN, também buscam uma localização junto à União Europeia no meio da decadência do imperialismo estadunidense que vem se expressando ao longo dos últimos anos, né? Em especial com a guerra comercial com a China, a retirada das tropas do Afeganistão. E nesse sentido a gente pensar o que é o nível de demagogia que é colocado pelo imperialismo europeu, pelo imperialismo estadunidense, condenando a violência repressiva contra as manifestações, que inclusive nunca tiveram uma demagogia tão evidente, ainda mais depois das manifestações do Black Lives Matter e das barbáries contra imigrantes na União Europeia, né? Até porque essas colocações do imperialismo estadunidense, do imperialismo europeu, vem acompanhado do quê? De mais sanções que debilitam mais ainda as condições de vida já
ruins, difíceis da população iraniana. E nesse sentido, eu acho que a gente pensar esse processo e retomar justamente o que foi a Revolução Iraniana é bastante central para pensar as lições por agora. E para entrar nessa discussão, que não é uma discussão fácil, acho que é importante a gente voltar no próprio desenvolvimento do capitalismo iraniano, que é bastante complexo, anterior à Revolução. Val, você coloca um pouquinho disso para a gente? Sim. Bom, daí para voltar nisso, né, voltar lá para o começo lá do século XX, quando o Irã era basicamente uma colônia, como o Lenin vai descrever lá no imperialismo, a fase superior do capitalismo. É uma colônia, enfim, impulsionada e disputada pela Grã-Bretanha e pela Rússia, e em 1908 foram descobertas reservas de petróleo. Então, isso ocasionou basicamente o maior negócio britânico daquela época, que é a Anglo-Persian Oil Company, de petróleo, né? E contribuiu para esse caráter desigual e combinado do capitalismo no Irã, que vai concentrar um proletariado importante nas zonas urbanas que são rodeados por, verdadeiros oceanos de trabalhadores rurais. Esse monopólio do petróleo britânico durou até 1952, quando a empresa foi nacionalizada pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, e o imperialismo britânico quis responder com sanções em relação a isso, e se aliou inclusive com os Estados Unidos no ano seguinte para derrubar esse primeiro-ministro e reinstalar o Shah, que era lá na época o Mohammad Reza Pahlavi, acho que é assim que fala, que ele tinha fugido do país, né? Então o imperialismo apresentava ele como um modernizador, mas na realidade ele era um fantoche brutal que contava com uma força policial secreta chamada Savak, que trabalhava com a CIA e trabalhava a serviço da burguesia imperialista no Irã. Então, nos anos 60, o Shah lança um processo que foi chamado de Revolução Branca, ou Revolução do Shah, que era uma série de reformas que se propunha a modernizar relações, obrigando a industrialização e outras medidas também, para angariar apoio de trabalhadores e camponeses, mas que tiveram um papel contraditório, na verdade, porque acabaram exacerbando tensões sociais que estavam colocadas no país, em especial para a pequena burguesia e para o clero, com um descontentamento bem importante, particularmente em setores de comerciantes, que vinham com menos centralidade, justamente por essa modernização econômica, né, que o Shah vinha propondo. Então, uma parte importante dos estudantes universitários, eles inclusive eram filhos desses comerciantes, desse pessoal artesão, e são setores que historicamente se aliavam com o clero xiita do Irã, que é chamado de ulema, que era outro setor da pequena burguesia tradicional que controlava bastante terra, mas daí a partir de instituições religiosas. Então é importante destacar também, para entender melhor, mais para frente, né, o que aconteceu lá na Revolução Iraniana, que justamente essas medidas elas eram canalizadas por um tipo de populismo xiita heterodoxo, coisa bem particular, que tinha lá na figura do Ayatollah, do Jomeini, Ruhollah Jomeini, o mesmo contra o qual, inclusive hoje, né, os petroleiros se levantam e o país se levanta, e todos esses gritos aí que a Marie mencionou no início, lá naquela época ele se tornou o principal líder. Então essas medidas elas vão causando uma insatisfação muito importante na classe trabalhadora e vai se desenvolvendo até 1979, uma revolução que poucos conhecem, na verdade, que tinha esse caráter anti-imperialista muito forte, inclusive com as mulheres na linha de frente, e esse início, né, da formação de organismos de auto-organização. Mariana, tu fala um pouco mais também sobre isso para nós? Yeah, sure, totally. Sim, claro, totalmente. Então, o que aconteceu para mim em 1979 foi uma das mais importantes explosões sociais no Oriente Médio, cujas repercussões e implicações ainda estamos tentando desenvolver hoje. Então, eu penso que a Revolução Iraniana foi importante porque, como você estava explicando agora, foi um movimento anti-imperialista contra o regime fantoche que tinha sido instalado pelos Estados Unidos e aconteceu no contexto da Guerra Fria, durante uma importante onda da luta de classes que percorreu
percorreu os anos 60 e 70, como você estava falando agora, uma das últimas ondas de luta de classes anterior a uma derrota estratégica da classe trabalhadora antes do avanço neoliberal e a restauração capitalista no Bloco Leste. Como você estava falando, foi interessante por ser uma revolução com várias características clássicas, com organismos de auto-organização e trabalhadores, e a esquerda cumprindo um papel importante, e de alguma forma, apesar de todos esses elementos progressistas, resultou em uma semiteocracia burguesa com muitas das características autoritárias similares ao regime do Shah, que tinha sido derrubado apenas alguns anos antes. Então, há muito para desemaranhar, para entender como socialistas, sabe? O que podemos aprender desse processo revolucionário. Então, eu acho que ajuda a voltarmos um pouco na história da qual você estava falando agora, que levou à revolução. Então, como eu estava explicando agorinha, eu penso que tem 3 elementos principais que caracterizam esse processo revolucionário. Um destes sendo a sua dimensão anti-imperialista, as aspirações democráticas das massas e as tensões socioeconômicas que precipitaram a revolução. Para falar desses elementos, vou dar uma iluminada no contexto histórico do que estava acontecendo no Irã chegando à revolução. Primeiro de tudo, como vocês estavam explicando, o Irã é uma semicolônia que era estrategicamente importante pela sua riqueza em petróleo. Era uma importante fortaleza dos Estados Unidos na região justamente por esse motivo. E os Estados Unidos, junto com outros parceiros imperialistas, tinha intervido na política do país, inclusive organizando um golpe nos anos 60, quando o petróleo iraniano foi nacionalizado, para colocar no poder o regime satélite do Shah, completamente subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Para manter esses interesses, obviamente, os Estados Unidos ajudaram o regime do Shah a organizar um aparato repressivo forte. Isso deu um aspecto fortemente autoritário a esse regime. A infame força policial secreta SAVAK, que na realidade reprimiu muitos dos membros da minha família, foi treinada e financiada pela CIA, onde torturadores especialistas que reprimiram brutalmente, particularmente os trabalhadores e a esquerda, junto a qualquer outra oposição ao regime. Ao mesmo tempo, ao redor do mundo, como eu mencionei, havia um processo de politização e nesse tempo vimos expressões disso até mesmo em países imperialistas como na França e nos Estados Unidos, como com o movimento de maio de 68 e o movimento anti-guerra contra a guerra do Vietnã. Havia um questionamento crescente ao redor do mundo do imperialismo e isso influenciava profundamente os trabalhadores em colônias, em países oprimidos como o Irã, como os trabalhadores iranianos e, é claro, a inteligência iraniana que havia se formado no exterior, particularmente, influenciava estes no nível de consciência. Então foi realmente contra esse plano de fundo que o Shah introduziu uma série de reformas destinadas a modernizar agressivamente a economia, o que na realidade significou uma série de reformas da terra e processos de industrialização que tiveram efeitos contraditórios. E muitos setores tradicionais, como o clero, que possuía muito da terra, e a classe média tradicional, que era centralmente comerciante, os chamados bazardes em persa, tiveram que competir com plantações comerciais e bens estrangeiros. Muitos dos camponeses que viviam em áreas rurais ficaram sem terra e não conseguiam se manter somente com a agricultura, então tiveram que ir às cidades por trabalho, morando nas periferias e constituindo essa grande quantia de pobres urbanos, e um semi-proletariado que crescia. Então, muitos desses setores ficaram com um remorso com o regime pela distribuição desigual dos benefícios das reformas. E então, nos anos 60 e 70, protestos de massas e manifestações se transformaram em uma parte regular da sociedade iraniana. Mas foi em 1977, quando os pobres urbanos começaram uma cadeia de acontecimentos que foi quase como um dominó, que no final das contas levou à Revolução Iraniana. No verão daquele ano, vários moradores de favelas que protestavam contra a demolição de seus bairros foram mortos pelas forças de segurança. E nos meses seguintes, esses protestos ganharam apoio de um combativo movimento estudantil. Isso incluiu, como eu disse, muitos estudantes iranianos que estudaram no exterior e foram tomados pelas mobilizações anti-imperialistas ao redor do mundo, como eu mencionei. Em dezembro, as universidades fecharam por causa dos protestos em massa.
E então, em 6 de agosto de 1978, aniversário do golpe de 1953, orquestrado pelos Estados Unidos para colocar o Shah no poder, o Cinema Rex, um teatro em um bairro operário da cidade de Abadan, pegou fogo e mais de 400 pessoas faleceram. Embora as circunstâncias exatas do incêndio permaneçam obscuras, suspeita-se amplamente que Savak tenha causado o incêndio. E isso realmente levou as tensões a um ponto de ebulição quando, em 8 de setembro de 1978, o que depois ficou conhecido como Sexta-feira Negra, o Shah ordenou a repressão violenta dos protestos, com 1.000 a 3.000 manifestantes mortos a tiros, somente naquele dia. E assim, em resposta a isso, o que aconteceu é realmente incrível, porque a classe trabalhadora respondeu rapidamente com toda a sua fúria. No dia seguinte à Sexta-feira Negra, cerca de 1.000 trabalhadores da principal refinaria de petróleo de Teherã entraram em greve. A greve rapidamente se espalhou para outras refinarias e fábricas de petróleo e custou ao regime sitiado mais de 50 milhões de dólares por dia. E por conta dessa greve, comitês foram estabelecidos em muitos locais de trabalho para coordenar a atividade grevista. E os trabalhadores do Irã colocaram o regime do Shah de joelhos quando organizaram uma greve geral, que foi organizada no final de 1978, e levou toda a economia do país a paralisar por 4 meses. Como resultado disso, o Shah fugiu do país em janeiro de 1979 e os Shoras, que são organismos de auto-organização proto-soviéticos, seguiram se desenvolvendo em bairros e locais de trabalho, superando os comitês de greve e conseguindo expropriar fábricas, colocando-as sob controle dos operários em indústrias-chave. Mesmo no campo, camponeses pobres, inspirados pelo exemplo desses trabalhadores, montaram suas próprias choras rurais e começaram a se apoderar dos latifúndios onde trabalhavam. Em vários sentidos, esses choras representavam uma forma inicial de duplo poder, ainda que não tinham muita coordenação, mas eram ofensivos na nacionalização de indústrias importantes e bem rapidamente conseguiram implementar o aumento dos salários e das condições de vida. No entanto, apesar desses avanços, a subjetividade da esquerda era fraca e uma burguesia nacional de direita alinhada com o clero xiita conseguiu impor uma república islâmica burguesa com forte dependência do aparato repressivo e interferência encoberta dos Estados Unidos no processo durante esse processo contra-revolucionário. Que bom que a Mariam pôde participar, né, no nosso episódio, porque a gente conhecer mais profundamente essas experiências e justamente o papel, inclusive, que os trabalhadores petroquímicos cumpriram em fazer com que se alastrasse a greve geral, acho que é muito forte e também coloca pra gente essa necessidade de extrair as lições também para esse momento bastante complexo, para justamente pensar como batalhar por uma saída revolucionária, né? E esse último elemento que a Mariam pegou em relação ao papel do imperialismo estadunidense para, enfim, na contra-revolução é muito forte, porque é literalmente um papel duplo, né? Que o imperialismo estadunidense, imagina, numa situação onde a gente está falando de um polo de produção do petróleo internacional, o risco de que o capitalismo começasse a ser questionado vai crescendo na medida que essas primeiras experiências de auto-organização vão se desenvolvendo, inclusive na resposta a uma repressão tão sangrenta, né? Eu acho que esse elemento de como começa a ficar questionado o capitalismo e a possibilidade de viver uma vida livre, assim, colocado mais em geral, fica muito expresso no Persepolis, né, no filme que é dirigido pela Marjane Satrapi e o Vincent Paranund, justamente porque se vê muito forte, marcado a esperança de uma vida livre, de uma verdadeira liberdade que está sendo arrancada. E como é justamente asfixiado por essa combinação entre o que vem a ser depois a guerra do Iraque contra o Irã, que é diretamente financiada e armada pelo imperialismo estadunidense, que vai dando ânimos para o ataque de Saddam Hussein e abre espaço para uma guerra de 8 anos, que assassinou 500 mil de pessoas, e também a articulação da volta
revolta de Khomeini, que inclusive os Estados Unidos, antes da guerra, iam buscando uma coalizão e tendo relações com vários líderes religiosos para pensar com qual coalizão poderiam negociar, com qual coalizão poderiam controlar o processo que estava acontecendo. E que, na verdade, o Khomeini estava no exílio fazia 14 anos e volta justamente depois de garantir os interesses estadunidenses. Agora, essa característica profundamente imperialista das massas que estavam fazendo a revolução estava muito colocada e ele era completamente consciente disso. Tanto é que quando a embaixada estadunidense é tomada em Teherã, essa oportunidade de se prostrar como anti-imperialista se coloca com muita força, manobrando a própria soltura dos reféns dessa tomada da embaixada, vinculada às eleições de 1980 com a campanha presidencial do Reagan. Inclusive fazendo com que os reféns só sejam liberados depois de garantir o discurso dele. E, bom, o imperialismo estadunidense, ele, para abafar a revolta das massas, ele auxilia, na verdade, na instauração de uma ditadura clerical de Khomeini que funda a República Islâmica. Será que você pode falar um pouco pra gente mais desse processo contra-revolucionário, Mari? Yeah, of course. Yeah, I mean, Sim, claro, quero dizer, assim como eu estava tentando explicar e como eu também estava tentando desenvolver, existia a crise social no Irã, que obviamente se gesta bem antes da Revolução, e um setor do clero Shia, que também estávamos falando agora, que foi impactado pelas reformas do Shah, respondeu ao clima político, colocando à frente uma retórica populista que também respondia a algum dos interesses da classe trabalhadora. Essa retórica era profundamente influenciada por movimentos de esquerda do terceiro mundo, que aconteciam naquele momento. Os anos 60 e 70 foram um período dinâmico em termos de luta de classes e consciências de esquerda, né? O que figuras como Ayatollah Khomeini faziam era tentar capturar essa consciência ao combinar ideias populistas de esquerda com concepções religiosas Shia para atrair muitos diferentes setores da sociedade. Inclusive, antes da Revolução, se tornou uma figura de oposição influente ao Shah, que é porque ele viveu no exílio antes da Revolução. E acho que aí tem uma parte interessante que muitas pessoas não sabem, que é bem documentado que o Khomeini, na realidade, tinha estado em contato com as autoridades dos Estados Unidos bastante antes da Revolução e na medida em que a crise do Shah crescia, assim como foi contatado depois da Revolução. Para os Estados Unidos, era estratégico e eles estavam interessados em evitar uma revolução proletária no Irã, ainda mais no meio da Guerra Fria. Eles estavam abertos inclusive a trabalhar com alguém como ele, que usava uma retórica anti-imperialista para fazer isso. Então, depois do processo revolucionário, politicamente, o Khomeini foi capaz de consolidar seu regime, como você disse, usando a crise de reféns dos Estados Unidos para demonstrar suas credenciais anti-imperialistas perante as massas, usando o aparato repressivo para disciplinar a classe trabalhadora e manobrando escondido com os Estados Unidos, apesar da complexa relação com os Estados Unidos, e parcialmente é por isso que ele conseguiu consolidar um regime nacional burguês, que é o que temos hoje, como resposta ao contraditório processo revolucionário que tinha se desenvolvido no Irã. Eu acho que é importante destacar que, apesar da sua dimensão religiosa, a Revolução Iraniana não pode ser explicada apenas pelas suas expressões culturais. Muitos pensadores pós-modernos naquele tempo, como Foucault, tentaram fazer isso. Ele, na realidade, estava no Irã nos primeiros dias do movimento, impactado pelo processo revolucionário, tinha defendido o regime, porque no nível do discurso, bem pós-moderno, parecia ser emancipador, né? Mas a pergunta que nós marxistas precisamos fazer é: qual era o conteúdo econômico das políticas de Khomeini? Porque até mesmo no Brasil nos ajuda a pensar outros líderes populistas, que dizem se importar com os pobres todo o tempo, não importa quão linda é a retórica. Qual classe essas pessoas representam? É por isso que o método marxista é importante e um processo revolucionário paradoxo, como o que ocorreu no Irã, pode ser melhor entendido pelas lentes da luta de classes.
E claramente, apesar da sua retórica, o programa de Khomeini era bastante burguês. E como a história mostrou, de tempos em tempos, de novo, a burguesia nacional, apesar da sua retórica, divide mais interesses com a burguesia ao redor do mundo do que com os trabalhadores dos seus próprios países. E no caso da Revolução Iraniana, tanto Khomeini quanto os Estados Unidos dividiam o interesse em abafar as massas revoltosas e prevenir uma revolução dos trabalhadores que tinha potencialidade para se desenvolver. Marjane Satrapi, a autora de Persépolis, que você mencionou, tem uma citação interessante que, na real, inverte essa ideia. Ela diz que eu e você temos mais em comum com o povo trabalhador em outros países, como o Irã, do que com os nossos próprios governos e com as nossas próprias classes dominantes. Então essa é uma outra maneira de olhar para isso. E nesse sentido eu opino que a profunda teoria programa da Revolução Permanente de Trotsky também é relevante. Porque o que começou no Irã como um movimento contra o regime ditatorial do Shah, que era uma luta por democracia, como já mencionamos, estava se desenvolvendo para algo muito mais profundo, no sentido da luta de classes, quando os trabalhadores do Irã perceberam onde estava seu poder estratégico. Eles não só pararam nas demandas democráticas quando perceberam que poderiam tomar controle da indústria. Mas esse processo foi desviado, porque enquanto a burguesia iraniana tinha lutado fortemente contra o Shah, eles se sentiram ameaçados pelo movimento de massas, que estava expropriando as suas fábricas, e foi aí que eles soltaram toda a sua fúria. Somente se esse movimento tivesse desenvolvido uma direção independente, sem se subordinar ao programa burguês de Khomeini, com a classe trabalhadora na cabeça da luta por democracia, essas aspirações democráticas poderiam ter se realizado, talvez sob um governo de trabalhadores, com os choras embrionários que estavam se desenvolvendo como base por uma nova sociedade. E já que estamos falando de revolução permanente, pensemos também nesse sentido permanente em outro sentido. Porque se essa revolução tivesse avançado para além das fronteiras iranianas, para libertar trabalhadores e oprimidos, e implementado o socialismo ao redor do mundo, teria fundamentalmente tido sucesso, teria sido permanente em outro sentido. Como o capitalismo é um sistema internacional, essa ideia de socialismo em um só país é vulnerável, é uma questão estratégica à revolução. Como vimos na história, precisa se espalhar internacionalmente para sobreviver. É por isso que é ainda mais fundamental e importante e necessário para a classe trabalhadora, obviamente em aliança com outros setores oprimidos, lutar para destruir o poder econômico e político dos capitalistas, tanto em casa quanto no exterior. Esse é o único caminho para assegurar as aspirações democráticas que o povo tinha no Irã e o povo tem também nos Estados Unidos e ao redor do mundo, né? Porque nós não temos ilusão do que nos contam que é a democracia. Essa democracia burguesa que nós devemos acreditar que é a democracia. This bourgeois democracy that we're supposed to believe is democracy. Sim, né? Tudo isso que tu desenvolveu e a ligação disso e de como, na verdade, a teoria da revolução permanente, ela tem uma amplitude de capacidade de resposta muito interessante nas distintas formações, né? Porque a gente desenvolveu um pouco aqui, mas daria para pegar até mais essa complexidade justamente do Irã. E como essa série de contradições ela foi se desenvolvendo em processos muito profundos, assim. Inclusive, isso se combina com o fato de que foi uma demonstração muito forte da força das mulheres, particularmente na resistência ao processo da derrota da Revolução. A gente já debateu aqui no podcast algumas vezes como quem mais sofre com o velho, com mais força, luta pelo novo, como escreveu o Trotsky. E nesse caso foram justamente as mulheres do setor a sair organizado nas ruas contra o regime do Khomeini. E até antes da gente seguir aqui falando sobre a teoria da revolução permanente e as organizações no Irã, eu queria contar um episódio bem emblemático disso, que foi o 8 de março de 1979, que as mulheres convocaram uma manifestação que reuniu ali cerca de 15 mil na Universidade do Teherã, contra o uso obrigatório do véu, de hijab, né? Que tinha sido, né, imposto a obrigação do uso do véu no dia anterior, combinado a outras medidas, como o fim da nomeação das juízas e também a dispensa das mulheres alistadas no exército, além da retirada de direitos das mulheres no casamento e também no divórcio, que tinha sido imposto poucos dias antes.
Então, a manifestação ela era composta por donas de casa, por trabalhadoras, professoras, empregadas de escritório, também estudantes, e ao longo, né, do ato chegou a 30 mil pessoas que gritavam palavras de ordem, falando como na aurora da liberdade já nos falta liberdade. E, enfim, um episódio que de conjunto mostra essa disposição das mulheres, né, na luta em defesa da revolução. Essas manifestações, elas, enfim, repercutiram, e no dia 11 de março, uma outra manifestação reuniu 20 mil, junto com trabalhadores da saúde, trabalhadores de escritórios também, que inclusive se enfrentaram com a repressão dos islamistas e a repressão estatal, e levavam e batalhavam ali por um manifesto intitulado As Reivindicações das Mulheres, um manifesto onde estava destacado o papel das mulheres na revolução, ombro a ombro com os homens, e colocando também o rechaço contra cada uma das medidas autoritárias que vinham sendo tomadas contra as mulheres. Então, apesar de toda a repressão e da derrota desse movimento, e de cada vez mais leis que foram impostas perseguindo os direitos das mulheres, isso moveu bastante o movimento de mulheres, né? Criando inclusive organizações, jornais, correntes, inclusive mulheres que se organizavam, enfim, para estar favoráveis, né, ao regime. Então, acho que esses episódios de conjunto, eles servem também para a gente pensar a revolução permanente no âmbito de reconhecer qual força que pode fazer com que essa metamorfose interna da revolução se dê. Quer dizer, quais forças que podem se mover no sentido de que um revolucionário de fato olha a vida com os olhos das mulheres, como formulou Trotsky. E nesse caso do Irã, né, apesar da derrota, ali se mostrou, porque, enfim, as mulheres elas se levantavam recusando que aquela revolução, na qual elas tinham sido linhas de frente, retrocedesse em 1400 anos dos seus direitos, inclusive sendo acusadas ali de fazer o jogo do imperialismo, enfim. É uma série de coisas que eu acho que se soma bastante às lições que a gente tá debatendo aqui. Mas aproveitando as boas contribuições, tu poderia também colocar um pouco para nós sobre as posições da esquerda no processo? Yeah, no, this is also really interesting to reflect on because unfortunately the left in Iran was really strategically weak. Sim, isso também é muito interessante de se refletir, porque infelizmente a esquerda no Irã era estrategicamente fraca e enfrentou pressões nesses testes da luta de classes. Em última instância, muito da esquerda no Irã se subordinou politicamente ao novo regime burguês, ao regime islâmico. Por um lado, estavam os stalinistas, que tinham a concepção etapista da revolução como uma cobertura para a colaboração de classes, e eles apoiaram o Khomeini porque acreditavam que ele garantiria um governo burguês mais progressista, o que não acabou acontecendo. Eles chegaram ao ponto de apoiar ele até mesmo quando ele reprimiu a esquerda. E outro setor da esquerda era composto por muitos grupos diferentes, que adotou principalmente a estratégia de guerrilha e estava bastante dividido nas questões políticas. Não tinham muita clareza política, mas um dos seus erros estratégicos é que eles não viam a classe trabalhadora como sujeito revolucionário. Então estavam muito desconectados do movimento operário e da organização dos choras, então não intervinham politicamente. Isso foi outra limitação da esquerda em geral, sua separação política dos trabalhadores que são o setor na sociedade, como mostra a Revolução Iraniana, que tem o poder estratégico. From workers which is a sector in society that as the Iranian Revolution showed, right, had strategic power, right? Até mesmo um setor de trotskistas que tinha uma relação com a SWP nos Estados Unidos, que naquele momento estava começando a romper com a ideia da revolução permanente, também apoiava o novo regime. Tudo isso destaca e sublinha a necessidade de como a esquerda precisa tirar conclusões dessa experiência da Revolução Iraniana e ter a clareza sobre essas questões políticas que são decisivas. Na luta de classes, elas podem ser decisivas. E tirar lições do que a história já nos mostrou.
E como eu estava elaborando, o debate de estratégia não é uma nota de rodapé. No Irã, a falta de um partido revolucionário que fosse politicamente capaz de conduzir a revolução em uma direção independente, intervindo nos choras, poderia ter contido a capacidade da direita religiosa de desviar esse processo, o que fundamentalmente se tornou decisivo nesse processo. Infelizmente, hoje, existe uma nova sensibilidade política que anima os setores da esquerda iraniana, como a tendência bolchevique-leninista, mas também outros grupos, que têm uma tendência a minimizar o papel do imperialismo, porque veem o regimento do Irã como a ameaça imediata. That has emerged, but there's also other tendencies as well that have a tendency to downplay the role of imperialism because they see the regime in Iran as the Isso não quer dizer que eles não denunciem o imperialismo, mas como materialistas e marxistas, a gente sabe que regimes reacionários como o do Irã e regimes imperialistas ao redor do mundo não são simplesmente dois males, mas fazem parte de um sistema imperialista de exploração. E estrategicamente, a questão do imperialismo é importante, porque, hipoteticamente, se houver uma revolução operária hoje, no Irã ou em qualquer outro país, a burguesia, particularmente as mais poderosas burguesias dos países imperialistas, como aqui nos Estados Unidos, usarão todos os seus recursos para derrotá-la. Nós vimos isso ao longo da história. E quando se trata de recursos, há uma diferença entre os países imperialistas que podem subjugar as classes trabalhadoras de países como o Irã, usando ferramentas como sanções, e em comparação ao regime iraniano mais subordinado. Então, para mim, não é uma questão moral, mas estratégica. Qualquer tipo de posição que tenha ilusões no papel do imperialismo, talvez como uma reação ao falso anti-imperialismo do regime iraniano, porque até hoje eles ainda utilizam uma retórica anti-imperialista no nível discursivo, isso só deixará essa luta progressista nas mãos da luta reacionária. Nesse sentido, nessa mesma linha, é por isso que é tão importante para as pessoas como eu, que vivem em países imperialistas, apoiar os trabalhadores em países oprimidos e denunciar políticas imperialistas, como as sanções criminosas que os Estados Unidos e outros países imperialistas estão impondo atualmente ao Irã e que atingem em primeiro lugar a classe trabalhadora iraniana. Like the criminal sanctions that the US and other imperialist countries are currently imposing on Iran and primarily affect the Iranian working class. Sim, sem dúvida. E retomar essa história enfim, né? Retomar a história da nossa classe e entender também essa composição internacional por natureza. Uma outra lição que também é muito atual, eu vejo, de todo esse processo, é o fato de que é um erro enorme depositar qualquer tipo de confiança em qualquer setor da classe dominante, sejam reformistas, moderados, radicais. E nesse sentido também, o rechaço ao imperialismo não pode significar nenhum tipo de apoio a setores nacionais das classes dominantes, tampouco o inverso, né? O rechaço aos nacionalismos significar um apoio ao imperialismo, porque nenhum outro setor, quer dizer, nem os setores nacionais da burguesia, nem o imperialismo, não são nenhum tipo de aliados na luta da classe trabalhadora. A luta da classe trabalhadora, das mulheres, de todos os setores oprimidos, precisa de independência política. E abrir mão disso na Revolução Iraniana foi fundamental para que aquele enorme processo pudesse ser desviado, resultando numa reação furibunda contra o povo. E também nesse sentido, ainda que de distintas formas, o patriarcado vai ser sempre uma ferramenta da burguesia para oprimir as mulheres e dividir a classe trabalhadora. Aumentar a exploração, inclusive, do conjunto da classe trabalhadora, né? Aumentar a extração de mais-valia do conjunto da classe trabalhadora. E essa fusão histórica do patriarcado enquanto formação social que mantém as mulheres como seres subordinados, essa fusão do patriarcado com a burguesia e o seu sistema econômico que nos reduz, enfim, a mercadorias produtoras de lucro dos capitalistas, é parte estrutural do sistema capitalista. E por esse motivo a nossa batalha é por um feminismo socialista, um feminismo que organize as mulheres trabalhadoras junto com a classe trabalhadora, as mulheres jovens, as estudantes,
com uma política independente, batalhando por um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, sem nenhuma confiança em nenhum setor da burguesia, sem cair na armadilha do feminismo liberal, que inclusive busca, né, domesticar a nossa luta nos limites do que o sistema permite. Então, a nossa perspectiva é nesse sentido, né? E as lições da Revolução Iraniana e também o grande exemplo das mulheres iranianas hoje, junto com os trabalhadores, junto com outros setores da população, são extremamente valiosos. Extremamente valiosos. Em especial, a gente recuperar todas essas lições para pensar como encarar a realidade hoje, pensar a centralidade da independência de classe, o combate anti-imperialista, as tarefas preparatórias da Revolução, né, no sentido da necessidade da construção de um partido revolucionário enraizado na classe operária, é literalmente extremamente valioso e essencial para todos aqueles que querem batalhar por uma saída revolucionária para acabar, de fato, com o capitalismo e com o patriarcado. E, nesse sentido, a gente pensar justamente como são abordadas essas experiências históricas da classe trabalhadora é bastante fundamental para que se possam extrair lições que justamente combinem essas experiências do passado, à luz da teoria, com as novas experiências que a gente se prepara para atravessar, né? E pensando nesse sentido, inclusive, a Marian já mencionou um pouco disso, em especial em relação à Revolução Iraniana, existem teóricos que reivindicam a Revolução Iraniana e reivindicam pelo papel do islamismo e na contramão, inclusive, de lições que a gente está propondo refletir aqui, bastante apoiado justamente no ceticismo que se produziu com o Canto da Sereia do Estado de Bem-Estar Social nos anos 60, combinado com a derrota do Maio de 68, todo o ceticismo que se produziu, e também o processo internacional de revoltas que foi justamente derrotado, que a Marian já pegou, e desviado, e que se combinou com os impactos da crise capitalista de 71 a 73, a própria Revolução Portuguesa, e foi se desenvolvendo para que existissem e existem teóricos que justamente sustentam a impossibilidade total de pensar a revolução, ao ponto de, alguns anos depois, o Fukuyama chegar em que a história estaria dada como encerrada, né? Que, inclusive, com as próprias... os próprios momentos da luta de classe no último ano nos últimos anos vem bastante colocado em questionamento. Mas você pode desenvolver um pouco dessa reflexão de debate teórico, esses setores, Val? Sim, inclusive essa tese, né, do fim da história, do fim da luta de classes, ela vai envelhecendo cada vez mais mal, digamos, né? Porque realmente se comprovou como mais uma vontade do que uma tese de fato. Mas, enfim, em relação a essas discussões, né, que foram percorrendo aí a Europa, o mundo, durante a Revolução Iraniana, tem uma discussão que é interessante, que é ver como que o Foucault, né, se posicionou diante desse processo no Irã, que até a Maria pegou um pouco, mas acho que vale desenvolver, porque, na verdade, ele foi bastante entusiasta do processo. Só que numa reivindicação que se baseava justamente no fato de não ter um partido e de não ser uma revolução, digamos, claramente socialista. Quer dizer, era uma reivindicação porque aquele processo no Irã servia, em alguma medida, como prova prática dessa concepção que é fundamentalmente cética, que toda a teorização do Foucault tem como conclusão lógica, né? Que é a ideia de que se o poder está em todas as partes, então onde há poder, há resistência, e daí nisso se dilui a necessidade de um combate claro contra o Estado capitalista e a classe dominante, como se... aliás, se dilui também a necessidade de uma estratégia de luta de classes, com métodos históricos da classe trabalhadora, enfim. Não precisa de uma revolução socialista de fato, porque a existência simultânea do poder e também de elementos sociais, inclusive individuais, que se contraponham a esse poder já se configura como uma resistência possível. Então, acabava sendo, né, aquele processo ali de uma revolução sem partido, acabava encaixando muito bem, na verdade, com essas concepções. E tem uma discussão interessante sobre isso que o Daniel Ben Said faz
que ele parte de criticar, né, essa concepção Foucaultiana mais de conjunto, porque, enfim, substitui a Revolução enquanto um projeto político que precisava ser reconstruído ali naquele contexto que tu colocou, né, Marie, depois das derrotas do século XX, substitui essa perspectiva por uma possibilidade de estilo, de modo de vida, uma coisa de uma estética, enfim, formas específicas de relação consigo mesmo e com os demais. E, na verdade, isso está bastante na base de toda a concepção pós-moderna, né, que vai assentar o caminho justamente para essas ideias de fim da luta de classes, enfim. Mas daí, o grande encantamento, né, do Foucault em relação à Revolução Iraniana era ligado justamente a esse processo tão particular, né, e como aquele processo tão particular servia como uma espécie de comprovação dessa concepção anti-universalista, de que não tem um modelo pronto da revolução, que na verdade é uma ideia que se propõe, enfim, crítica, mas que acaba sendo meio uma caricatura de uma posição que defende a necessidade de uma revolução proletária de fato, que o poder político seja, né, tomado da mão dos capitalistas, o que exige necessariamente uma intervenção política de massas consciente que só pode ser vitoriosa na medida em que haja um partido revolucionário que possa, de fato, atuar como uma ferramenta disso, né, de uma vitória assim. Então, essa reivindicação da revolução sem partido, mesmo no marco, né, dessas concepções Foucaultianas, ele tem que reconhecer o processo como a expressão de uma vontade coletiva perfeitamente unificada, ele dizia. E daí, nisso, né, ele pega o papel da religião xiita, colocando como a linguagem capaz de transformar o descontentamento, o ódio, a miséria, a desesperança em uma força única. E essa busca, né, enfim, encontrar suas concepções ali naquele processo, vai acabar levando ele a relativizar justamente o papel do Jomeini enquanto uma força política reacionária. Ele diz, tipo assim, não tinha o partido do Jomeini, tampouco pode haver um governo do Jomeini. Então, enfim, na verdade, nessa reivindicação, né, e nessa busca de comprovação da teoria pós-moderna, ele acaba reivindicando parte do que justamente impediu que a revolução fosse vitoriosa, que é o fato de não ser, como eu coloquei, uma revolução propriamente socialista, a falta de um partido revolucionário, proletário, independente, né, de todas as forças capitalistas que pudesse de fato conduzir esse processo tão grandioso que foi a uma vitória, né, inclusive combatendo a traição, o desvio da revolução que levou a todos esses retrocessos, né, que a gente está desenvolvendo aí. E isso é particularmente escandaloso quando a gente vai pensar justamente a centralidade da opressão às mulheres e das medidas estatais de opressão e repressão às mulheres, que é parte fundamental da contra-revolução, né? Acho que aí a gente pensar, inclusive, o papel do feminismo socialista para responder a essa questão e como se vincula justamente com a centralidade de pensar a teoria da revolução permanente, recobra importância. Marian, você quer colocar um pouco sobre isso? Yeah, no, in terms of what you were saying, like something I've been thinking about is how Sim, claro. Em termos do que vocês disseram, algo que eu estive pensando é como existem tantas conexões sobre a Revolução Iraniana, as tarefas da Revolução que vocês estavam falando sobre e a luta que está acontecendo no Irã hoje. Porque, de muitas formas, a luta é uma continuação daquela luta histórica que os iranianos tiveram contra a burguesia, contra o imperialismo. É uma luta que não pode ser desconectada de uma perspectiva de luta de classes, ao contrário de um tipo de concepção pós-moderna, certo? E como Marx sempre disse, e eu adoro essa citação, de que toda história é produto da luta de classes, do conflito de classes. Não é como se os iranianos estivessem lutando contra um regime abstrato, né? Eles estão lutando contra a decadência dos mulás, clérigos capitalistas, né? De uma classe capitalista que tem um elemento religioso forte, ou o que seja, tem seus traços culturais e também um sistema imperialista que estivemos falando sobre ao longo desse podcast, que historicamente oprimiu países como o Irã, como o Brasil, e é por isso que uma perspectiva pela independência de classe é uma das principais lições que nós temos que tirar dessa revolução. Mas eu penso em como isso se relaciona com hoje,
porque agora as iranianas estão, de novo, lutando nas ruas e locais de trabalho, pelas suas aspirações democráticas, pela sua possibilidade de trabalhar e sobreviver em um país que tem uma economia totalmente demolida. E o processo agora, embora alguns venham chamando de a Revolução das Mulheres, ou isso ou aquilo, ainda se trata bastante de uma revolta. Embora seja muito profundo que venha sendo liderado pelas mulheres, outros setores da classe, como pessoas queer, curdos, a juventude precária e até mesmo órgãos iniciais de auto-organização que estão emergindo, como comitês em escolas e locais de trabalho, que estão assumindo, vindo da tradição dos choras. Então eu acho que isso é algo que é muito importante saber. That are emerging, like committees and schools and workplaces that are coming from the tradition of the shoras. So I think like that's something that's really important to note. E a outra coisa que muitas pessoas estão discutindo em termos desse movimento, que eu acho que é algo que deveríamos estar pensando sobre enquanto esquerda, é que o movimento não tem lideranças. Existe essa ideia de que isso é uma coisa boa. E eu acho que é importante, porque expõe que existe um limite, que não existe uma organização revolucionária no Irã, mas também, nesse mesmo sentido, uma organização internacional para coordenar. Como eu disse, um aspecto da revolução permanente é o internacional, certo? E nesse sentido, construir organizações em países como os Estados Unidos, como o Brasil, que eu sei que é o que nós estamos buscando ajudar a construir, né? E acho que assumir esse embalo do que está acontecendo agora no Irã, enquanto esquerda, e reunir um balanço do que foi a Revolução Iraniana, eu acho que temos que ver como uma tarefa urgente. Como vamos organizar os setores mais avançados de todas essas lutas para ganharem claridade política, para evitarem armadilhas políticas? Isso é o oposto de sem lideranças. Nós precisamos de uma liderança revolucionária e não abrir esse vácuo e deixar esse vazio disponível para outro setor reacionário tomar conta dele, né? Nós temos que capturar esse vazio que se abriu desse processo que está emergindo. E embora a esquerda iraniana agora esteja muito escondida, ela é muito dinâmica, e o que é empolgante de ver é que existe uma nova geração, que está sendo testada na luta de classes agora mesmo, e que pode desempenhar um papel em avançar nessa tarefa estratégica, que os iranianos são realmente o que a classe trabalhadora tem ao redor do mundo agora, né? E eu só queria terminar com, sabe, mesmo a gente falando bastante dos limites e bastante das nossas tarefas, que são de muitas formas tarefas históricas, eu acho que é algo que é muito encorajante. Enquanto alguém que teve parentes que foram parte da geração, que foi parte desse processo revolucionário, que foi reprimido pelo regime islâmico, e inclusive pela polícia secreta do Shah, eu acho que existe essa ideia de fios de continuidade, de como esses tipos de luta, essas lutas históricas, embora não tenham sido desviadas, elas acenderam a chama para a nossa geração. E eu estava lendo um artigo hoje, era de iraniano de esquerda, daquela geração falando sobre como o que a gente está vendo hoje vai contra o que os pensadores pós-modernos, ou as pessoas que dizem que a história acabou, porque a chama de resistência que foi acesa durante a Revolução segue tão viva. Essa é a expressão dessa revolta que estamos vendo hoje, apesar do desvio trágico. Nós ainda temos, como eu dizia mais cedo, nós ainda temos jugo do imperialismo para derrubar e ainda temos que lutar contra as nossas burguesias nacionais. E isso é o que eu acho que muitas pessoas dessa nova geração estão se dando conta, que nossa luta é muito amarrada ao processo revolucionário de 1979. E nesse sentido, é por isso que eu acho que é muito importante que a gente tire lições e não cometa os mesmos erros duas vezes. That's what I think a lot of people from this new generation are realizing, that our struggle is very much tied to the revolutionary process in 1979. And in that sense, that's why I think it's so important for us to draw like lessons and not make the same mistakes twice. E por último, eu acho que como feministas socialistas ao redor do mundo, a gente deveria estar bastante encorajadas pelo desenvolvimento desse movimento hoje no Irã.
porque eu acho que em termos da luta de classes nos últimos anos, tem sido realmente animada pelas pautas das mulheres, por pautas de sexismo sob o sistema, de opressão das mulheres, da questão do aborto aqui nos Estados Unidos, dos feminicídios na América Latina. Como a gente estava falando também, tem países como a França, onde mulheres muçulmanas enfrentam islamofobia. Elas não podem usar o véu se quiserem. Então eu acho que mais e mais mulheres estão se dando conta que as suas lutas contra esse sistema patriarcal capitalista estão muito conectadas com cada uma e que somos mais fortes quando lutamos juntas. E nesse sentido, eu estou muito contente em estar, como iraniana, em estar no Pão e Rosas, em ser parte de uma organização feminista internacional, falando com minhas camaradas no Brasil nesse momento, ao redor do mundo, porque eu acho que até isso é um passo à frente na direção do que nós sabemos, que para derrubar o sistema, nós temos que fazer isso internacionalmente. What we know is that if in order to overthrow this system, we have to do so internationally. Fortíssimo, né? Esse artigo que a Marian estava mencionando também existe em formato de podcast da CBC, que trata justamente, tem algumas entrevistas com algumas revolucionárias iranianas, assim, e que, inclusive, colocavam e formulavam que é impossível imaginar o Irã sem a resistência das mulheres, já que o Irã sem ela seria nada além de um cemitério. Eu acho que esse papel que as mulheres e os trabalhadores e os jovens iranianos estão cumprindo, tomando as ruas, é bastante central da gente pensar justamente como se apropriar dessas lições profundas e se preparar para os desafios que estão vindo agora, e justamente porque para a gente pensar a construção do feminismo socialista, o internacionalismo é parte essencial desde suas origens, e é central para pensar tanto a luta anti-imperialista, as movimentações da burguesia internacional e também as respostas que as mulheres e a classe operária batalham para dar, né? É muito, muito emocionante ver a força das jovens mulheres iranianas, as danças com os véus sendo colocados em uma pilha de fogo, as manifestações de solidariedade em outros países. Essa semana no Brasil a gente participou das manifestações contra Bolsonaro e os cortes na educação, e uma das coisas que a gente gritava era que os machistas que se cuidem, porque como no Irã nossa luta é feminista, no sentido de expressar essa força das mulheres iranianas, a nossa solidariedade internacional, né? E pensando justamente essas tarefas que estão colocadas para o feminismo socialista, para as mulheres trabalhadoras e jovens do mundo todo, é importante a gente pensar também a demagogia absurda que é levada adiante, que busca canalizar um rechaço brutal a um regime teocrático patriarcal para uma saída na democracia burguesa pelo imperialismo, né? Que desde os Estados Unidos, desde a Europa, desde a ONU, como a Maria já colocou, condena a violência às mulheres, mas foi historicamente responsável pelo avanço do reacionarismo e, na atualidade, impõe justamente essas sanções pelas quais a classe trabalhadora iraniana paga, em especial as mulheres, ao ponto da gente ver uma situação com inflação acima de 50%, além das leis restritivas nos próprios países europeus, que nem a Marian estava colocando agora em relação à islamofobia, na França, toda a proibição do uso dos véus, e inclusive a demagogia que chega ao Parlamento Europeu, onde, ao mesmo tempo que se faz uma intervenção de uma membra sueca em homenagem às manifestações cortando o cabelo, também se vincula isso à esperança de que a democracia europeia chegue ao Irã, né, que já expressa bastante, inclusive, o que é um país onde até 2021 o próprio uso do hijab era proibido por lei, que é uma arbitrariedade do Estado que tampouco garante os direitos das mulheres, e que, inclusive, no Irã se levantou justamente contra a proibição estatal e contra o despejo da crise em cima das mulheres, da classe trabalhadora, da juventude. E nisso eu acho que é importante pontuar agora nesse final também essa reivindicação histórica do movimento de mulheres LGBT, que a gente retoma, já tratamos também em outros episódios, que é a separação da Igreja do Estado, que é uma demanda que é central também no combate à extrema-direita no Brasil, onde a gente vive agora
o escândalo do Bolsonaro contra as meninas venezuelanas, toda a atuação da Damares Alves, os ataques aos direitos das pessoas trans com o novo RG, que vai expor mais ainda as pessoas trans no país número 1 nesses assassinatos, além dos constantes ataques ao direito ao aborto. Acho que essa lição da necessidade de independência de classe para a defesa das demandas democráticas, para a defesa das demandas dos setores oprimidos, também fica evidente aqui quando a gente vê Lula Alckmin vinculados ao capital financeiro internacional, prometendo, inclusive, não revogar nenhuma das reformas que castigam com mais força ainda a classe trabalhadora e as mulheres, também atacando os setores oprimidos tão duramente. E por isso também, nas últimas semanas, a gente ficou muito emocionada e, enfim, se sentiu profundamente representada ao ouvir a nossa camarada, a Elisa Campos, que é coordenadora do Centro Acadêmico de Filosofia da UFMG, dizer em uma assembleia a seguinte frase: transformemos nossa angústia em revolta. Nos inspiremos nas mulheres iranianas que arrancam seus véus contra a violência policial e o machismo, contra o Estado teocrático. E façamos nós aqui o arrancar o véu contra essa extrema-direita que tenta esconder a sua origem nesse regime podre. Nos demos a tarefa de destruir os pilares desse sistema que sustentam os Bolsonaros, os Zemas, os Nicolas, as Damares, os Paulo Guedes, e nos dá a tarefa de, sob as ruínas deles, construir um mundo novo, radicalmente novo, onde teremos direito ao pão, mas também às rosas. Acho que isso expressa com bastante força também toda a nossa perspectiva em debater justamente a revolta que toma conta do Irã e as lições da Revolução Iraniana. Bom, gente, muito obrigada. Acho que incrível estar aqui com vocês para poder conversar sobre a Revolução Iraniana, sobre o processo que está acontecendo agora. Trazer ele para os nossos ouvintes, agradecer a Val Müller. Obrigada, gente. Nossa, sensacional, hein? Muito forte, inspirador. Me arrepiei aqui, muito bom. Muito obrigada, Mária. Se você quiser se despedir também. Thank you so much, comrades. It was a pleasure to exchange about this really interesting process in the history of our class. E muito obrigada à equipe do podcast Feminismo e Marxismo, Rafaela Lafraia, Bruno Portela e Lara Zaramella pela dublagem. Zan, Zindagi, Azadi. Mulher, vida, liberdade. Então é isso, pessoal. Curtam e compartilhem.